Patrícia, nós estamos entrando agora no que é a conferência propriamente dita. Normalmente, como é que isso acontece? As delegações colocam suas observações em relação a algum texto já apresentado, e aí começa o empurra-empurra, sobretudo em bastidores. Normalmente, isso vai se apertando para o final da conferência, isso é para daqui 2 semanas, né? Para o público ficar consciente de quanto tempo nós vamos nos ocupar ainda do que está acontecendo lá em Belém. Mas tem sido decepcionante, em sequência, se a gente olhar a linha do tempo, o que sai de prático, de concreto, de compromissos que são realmente cumpridos. Algo faz você pensar que a COP30 seria diferente? Olha, é decepcionante, mas em certo sentido também trouxe avanços. Por exemplo, só queria lembrar que em Dubai se falou pela primeira vez na questão da eliminação dos combustíveis fósseis. Eu venho acompanhando todas as COPs desde Paris e, a meu ver, a gente tem um espaço para conseguir conquistas reais na COP30. O roadmap para a transição energética, que é algo fundamental, e a questão do financiamento, do fundo que já foi estabelecido e essa expectativa de que esse fundo realmente receba recursos dos países. Então, a minha expectativa para essa COP é positiva. Caio, as negociações estão avançando em que eixos, se já existe essa, digamos, clareza? Bom, vamos Elas lá, estão William. avançando. Desculpa, Patrícia, eu estava passando por Caio. Alguma coisa que você quer Desculpa, completar? desculpa. Não, desculpa. Não, você volta muitas vezes ainda. Você conseguiu Tá. completar teu raciocínio, né? Tá bom, Caio, a palavra contigo. Vamos lá. William, hoje ficou muito definido ali uns 5, 6 eixos que, para nós aqui que estamos fazendo a cobertura, é interessante porque poderemos comparar daqui a 10 dias se houve avanço ou se foi um fracasso cada um desses eixos. Por exemplo, a revisão, né, a apresentação dos países das NDCs, né, que são quanto cada país precisa reduzir de emissões até 2035, fruto do Acordo de Paris. Até agora à noite, pelo menos, 111 das 196 delegações havia apresentado, ou seja, um pouquinho mais da metade, né, o que é muito pouco para uma COP que se pretende ser promissora e inovadora. A questão do mapa, o caminho do mapa, isso para mim, pelo menos, é o principal ponto aqui em Belém, né? O mapa para sair dos combustíveis fósseis, né? Então, isso vai ser apresentado, de alguma maneira vai estar no documento final, os países vão chegar a um acordo, é um ponto bem interessante. Tem um outro ponto também, e todos esses, isso que eu estou falando, foi muito dito hoje, tanto pela embaixadora André Corrêa do Lago, presidente da COP, quanto no discurso do presidente Lula, traçando ali o roteiro para a gente poder acompanhar. O outro ponto é essa mudança ali na governança do sistema climático global, de fazer um órgão vinculado à Assembleia Geral da ONU, né? Esse, pelo que eu pude apurar hoje, está muito incipiente ainda, não deve ter um avanço claro, né? Nem mesmo ali os diplomatas no entorno do presidente tinham muita clareza de que maneira ia avançar. Então, NDCs e combustível fóssil, eu acho que tendem a ser o grande caminho. Assim, hoje o que foi colocado na mesa, William, é o mapa, né? O mapa para que nós, inclusive, jornalistas e repórteres e analistas, possamos ir acompanhando o passo a passo no dia a dia. Se eu fosse apostar aqui em um assunto, eu apostaria muito na questão dos combustíveis fósseis, lembrando que a Petrobras não veio a Belém, né? Então fica um pouco contraditório também o governo falar em transição energética, financiar financiada por meio do petróleo, quando toda a cúpula da Petrobras evitou vir a Belém, justamente para evitar ser alvo de protestos e manifestações pela exploração da margem equatorial. Daniel, quando a gente é confrontado com isso que o Caio acabou de descrever, a Patrícia já tinha feito uma referência a Dubai, quando ela disse pela primeira vez, ela, Patrícia, especialista no assunto, ouviu a questão de como abandonar os combustíveis fósseis. As perspectivas parecem distantes, mas o que a Patrícia assinalou é uma possibilidade. O Caio diz, isso daí é agora contemplado com um mapa. Agora, a expressão mapa, Daniel, sugere que a gente sabe quais ruas a gente tem que tomar para chegar ao fim do combustível fóssil. Isso aí foi apresentado?
mas é justamente isso que se pode dizer que seria um grande acontecimento dessa COP. Ninguém está esperando, não é justo, para a gente deixar muito claro para quem nos assiste, não é justo criar uma expectativa de que a gente vai ter ali metas específicas ou um cronograma específico para a eliminação dos combustíveis fósseis. O que foi aprovado, a Patrícia fez referência à COP28 em Dubai, foi uma referência à eliminação dos combustíveis fósseis, abre aspas, de forma justa, equitativa e ordenada. Como fazer isso ficou completamente aberto. No ano seguinte, COP29, o tema foi ignorado. Agora, não está formalmente no plano de ação, mas o que é importante extrair como, digamos, uma concessão, e seria um grande acontecimento, é indicar um caminho, é dizer, olha, a gente não está conseguindo aqui um acordo porque não é expectativa ter uma meta e uma data para a eliminação dos combustíveis fósseis, mas no ano que vem na Austrália ou daqui 2 anos na COP da África, o objetivo é esse, e entregar um objetivo. Isso é o mapa do caminho. A agenda aprovada hoje, 145 tópicos, ambiciosa, aprovada. Que ótimo que aconteceu isso no primeiro dia, não é em toda a COP que acontece, então é um ponto positivo, mas também alguns pontos muito importantes foram considerados negativos ali, de terem escapado desse primeiro dia da aprovação. Eu menciono um em particular que é o protecionismo verde com medidas comerciais que são duramente aplicadas, em especial pela União Europeia, atingem muito o Brasil, não farão parte da COP. Acho até bom que não façam parte da COP, porque é mais um tema ali para contaminar e para ter potencial divergência, mas em algum momento isso precisa ser tratado. Bom, a COP está se propondo, pelo que o Caio, a Patrícia e o Daniel estão dizendo, a discutir a essência da questão geopolítica hoje, que é a energia. Em que termos? Bem, eu acho que, olhando um pouco desse ponto de vista geopolítico, a gente sente o quanto o BRICS ele não entrega nas questões que são estratégicas para o Brasil, né? Você vê a China e a Índia não têm metas de redução de emissões. A China fala em chegar ao pico em 2030 e aí chegar a net zero em 2060. A Índia fala em chegar a net zero em 2070. E os dois países estabelecem metas em relação a cada ponto de crescimento do PIB. Então, por trás disso está a ideia de que são países ainda em desenvolvimento, que têm o direito, entre aspas, de se desenvolver e, portanto, de poluir para se desenvolver. E ambos têm florestas tropicais. A China bem menos, destruiu quase toda. A Índia tem bastante. E nenhuma das duas sinalizam sequer em ajudar o governo Lula a conseguir, né, fundos para o TFFF. Então, aí você vê claramente que naquilo que é estratégico para o Brasil, que é anfitrião dessa COP, esses dois gigantes, que são alguns dos maiores poluidores do mundo, né? A China é o maior, a Índia é um dos maiores, a Índia é a 4ª maior economia do mundo, a China é a 2ª maior, não se mexem para ajudar nessa pauta, tanto do ponto de vista da descarbonização quanto do financiamento climático. E como você não pode esperar nada dos Estados Unidos também, o Brasil tem basicamente a União Europeia e o Reino Unido, naturalmente, para fomentar a sua visão estratégica para essa COP. Então, você está indicando que naquilo que é essencial, compromissos, eu me comprometo a atingir tal meta em tal tempo, não vem. E você está dizendo, eu me comprometo a pôr a mão no bolso e financiar de uma forma ou de outra quaisquer sejam instrumentos, também não vem. Agora, eu queria passar para a tua apreciação, Patrícia, essa questão um pouco mais abrangente a qual o Lorival se referiu no final da intervenção dele. Quando ele diz, afinal de contas, os principais atores internacionais estão preocupados com o que hoje, quando dentro de uma COP como a COP30. Chama a atenção, sobretudo em entrevistas de CEOs importantes de empresas de energia, a palavra adaptação no lugar da palavra implementação. Não
secretário-geral das Nações Unidas discursou no evento no fim da semana passada, dizendo, ele discursou em inglês, implementation, implementation, implementation. O que se fala mais é adaptation, 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 e eu vou resumir o argumento. Já que não conseguimos combater o aquecimento global, vamos nos adaptar a ele? Bem, o que eu acho, William? Na verdade, quando se fala em adaptação, é porque determinadas regiões, de fato, estão sendo afetadas e serão afetadas pelas nem mudanças climáticas, mas nós já falamos em emergência climática. Então, é claro que nós queremos mitigar, nós queremos reduzir as emissões, mas em algumas regiões, da forma como os eventos extremos estão acontecendo, de fato, o que precisa acontecer é uma adaptação. Quando a gente fala em aumento do nível do mar, por exemplo, você tem que adaptar aquelas comunidades, você não vai conseguir retornar à situação anterior. Então, na agenda climática, vamos dizer assim, nós temos talvez as três coisas: as ações que precisam ser tomadas, e aí entra a mitigação e a adaptação quando não é possível retornar à situação. Para isso que o Lula quer dinheiro e a Alemanha diz que não confia no fundo que o Lula queria, Caio? Isso foi uma reportagem aí da nossa amiga do UOL, Ana Carolina Amaral, que conseguiu pegar esse bastidor ali, né? De fato, o fundo, o TFFF, ele entra dentro de um conceito que, por ser algo novo, os países ainda têm alguma restrição de abraçá-lo por completo, muito embora a sua elaboração tenha sido egressa ali daquele ciclo de ministros da Fazenda, né? Não só do Brasil, mas de outros países que elaboraram essa estrutura. No caso específico da Alemanha, foi uma grande frustração isso na sexta-feira, porque anunciou que ajudaria, mas não anunciou o tamanho do aporte dessa ajuda. Acabou gerando ali toda esse problema. Agora, o Brasil, quando ele fala do TFFF, ele projeta isso ao longo dessa presidência, que começou na prática hoje, né? Quando começa a COP ali, o André Corrêa do Lago assume isso e vai fazer esse trabalho até a próxima COP. Eles estão falando que pode ser na Austrália, mas o aporte necessário, ou os aportes necessários, eles não colocam necessariamente que seria aqui. O caso da China, para mim, é exemplar, falamos sobre isso, escrevi uma reportagem sobre isso para a CNN na sexta-feira, de como a China, no discurso, é muito alinhado, né? Parece quase que é um discurso feito pela diplomacia brasileira, defesa do multilateralismo, defesa de uma agenda verde, implementação, adaptação, mitigação, mas na hora também de fazer esse aporte ao TFFF, acabou deixando isso no ar e frustrando também, tal qual a Alemanha, a diplomacia e o governo brasileiro. Eu passo a palavra, por favor, Daniel, prossiga. Só para dizer, o Lula disse que vai falar com o Xi Jinping sobre isso, vai encontrar o Xi Jinping na cúpula do G20 na África do Sul mais no final do mês e diz que vai tentar arrancar dinheiro do Xi Jinping lá na África do Sul. Para encerrar esse segmento, eu tenho mais 1 minuto e pouco, Lorival. A proposta de um conselho ligado às Nações Unidas. Quando você... Um camelo é um cavalo desenhado por um conselho. Isso é uma frase antiga da política econômica brasileira dos anos 80 ainda. O que é um camelo? É um grupo de economistas que estava querendo desenhar um cavalo. E as Nações Unidas são um dos órgãos mais esvaziados do mundo. Claro que a COP ela é promovida pelas Nações Unidas, né? Mas eu acho que a diplomacia ambiental, como qualquer diplomacia, ela tem que passar por trade-offs, né? Por trocas, por eu te dou isso, você me dá aquilo e tal, e acho que isso tem que ser mais eficaz, principalmente entre aqueles que se dizem aliados do Brasil, parceiros do Brasil, tem de provar que são. O Brasil faz tantas coisas para sustentar o discurso da China, né? da Índia, da Rússia, né? E no âmbito da COP, quem realmente compareceu foi a Indonésia, que também é uma potência, né, de florestas tropicais, colocou ali 1 bilhão, e é um país bem mais pobre do que a China e a Índia.